Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Murilo Romero. Vamos dar seguimento à nossa disciplina de Materiais de Construção Mecânica 1 MCM 1001, as aulas práticas. Hoje, pessoal, após vocês terem visto dureza, a gente vai ver um pouco de ensaio de tração, ok? Olha só, vocês já tiveram uma aula de ensaio de tração, né, na parte teórica, né, mais focada possivelmente em propriedades, o formato da curva, né, parte elástica, parte plástica, quais são as diferenças, como obter certas propriedades. Na aula de hoje vai ser uma aula mais voltada para a parte prática, tudo bem? Temos ainda outras duas aulas de tração, tanto da parte teórica quanto da parte prática, pois esse é um tema bastante importante, tá? Para a nossa disciplina. Talvez junto com o ensaio de dureza, vão ser os dois ensaios mais empregados aí para obtenção de propriedades mecânicas dos materiais. Então, é bastante importante que vocês consigam absorver bem esse conteúdo, tá? Eu recomendo fortemente que, se vocês tiverem a possibilidade, aqui a gente está falando de 6 aulas de tração, de vocês pegarem um livro do Amaury Garcia e darem uma lida no capítulo 2, ensaio de tração, né? O capítulo é um pouco longo, ele tem acho que 70 páginas, mas é uma leitura bem tranquila, tá? Tem alguns tópicos que ele acaba indo um pouco mais além, mas na maioria do caso é bastante interessante, tá? E eu acho que essa leitura tá em português para vocês já seria o suficiente para entender bem o ensaio de tração em combinação com as nossas aulas aqui, beleza? Então, dando seguimento à nossa disciplina, pessoal, quais são os nossos objetivos da aula de hoje, né? A gente tem que conhecer o equipamento que faz o ensaio de tração, então, uma máquina universal de ensaios mecânicos. Conhecer os principais corpos de prova que a gente utiliza nesse ensaio de tração, quais são os tipos de corpos de prova. Aprender os principais passos de um ensaio de tração, né? Quais são os passos para a gente realizar o ensaio. E identificar os principais componentes utilizados em uma máquina, em um ensaio de tração. E aqui a gente pode ver um corpo de prova metálico, né, de tração, e sendo colocado numa máquina. Então tem as garras aqui, né, que vai fixar o corpo de prova, e aqui tem um extensômetro, né, que vai medir o alongamento do nosso corpo de prova. Quais são os tópicos, então, que a gente vai abordar hoje, pessoal? Ensaio de tração. O objetivo do nosso ensaio, por que fazemos o ensaio de tração? Porque esse rapaz aqui está pegando um corpo de prova, né? Percebe que agora a região aqui de fixação é no formato de parafuso, né? Para rosquear aqui, né? Por que a gente faz esse ensaio? O que é esse ensaio, né? O segundo tópico. Quais são os corpos de provas regularizados por norma, né? Um pouco de fratura, que até entra um mínimo de teoria aqui. Quais são as fraturas que a gente observa no ensaio de tração, né? Essa aborda a primeira parte da aula. A segunda parte a gente vai ver o equipamento de ensaio de tração, né? Os dispositivos utilizados, qual é o procedimento experimental do ensaio de tração, um pouco de ensaio de tração para polímeros. A gente não vai ver ensaio de tração para cerâmicas, porque as cerâmicas geralmente ela apresenta uma pequena extensão de deformação plástica. Geralmente toda a sua deformação é no campo elástico, e assim que ela entra no campo plástico ela já quebra em altos níveis de tensões. Então, para isso a gente vai utilizar mais o ensaio de compressão para materiais frágeis ou o ensaio de flexão. As vantagens do nosso ensaio de tração, em geral, metais e polímeros, e as considerações aqui, algumas considerações finais que devem ser levantadas sobre o ensaio, tá? Então, antes da gente iniciar, eu quero apresentar esse vídeo, Tensile Testing Basics. Então, aqui é o básico do ensaio de tração, ele está em inglês. Então, em alguns momentos eu vou dar uma pausada e tentar explicar para não ficar tão confuso, mas reiterando que é importante também o desenvolvimento do inglês de vocês, tá? Para quem ainda estiver com o inglês não tão desenvolvido, aproveite esse momento da universidade, né? E reserve um tempo, né, durante a semana para vocês fazerem um curso de inglês, mesmo que seja por conta própria ou um curso pago, enfim, é muito importante para o engenheiro moderno saber um pouco de inglês, tá, pessoal? Então eu vou dar play aqui. Esse vídeo tem áudio, então eu vou controlando aqui. Da MTS, é uma empresa. Hi, I'm Addie Clark, an applications engineer here with MTS.
And today we are going to be going over a simple tensile test. Então ela vai apresentar para a gente um simples ensaio de tração, né? Aqui está o dispositivo que ela vai usar. Não é o dispositivo que a gente tem aqui na Udesc, né? Eu vou apresentar isso no vídeo da parte 3 da nossa aula, tá? Mas o funcionamento é basicamente o mesmo, tá, pessoal? A ideia, o conceito, tudo bem? A tensile test subjects a sample to a tensile force until failure. These tests are to acquire data such as ultimate tensile strength. Opa! Ela falou o seguinte aqui, o ensaio de tração a gente vai forçar a amostra durante tração até a fratura, até a falha, né? E a gente consegue algumas propriedades. Ela vai falar limite de resistência à tração. Subjects a sample to a tensile force until failure. These tests are to acquire data such as ultimate tensile strength, yield stress, and Young's modulus. Então ela fala limite de resistência à tração, limite de escoamento, né? Módulo de elasticidade, são algumas propriedades que ela descreve que a gente consegue obter aqui pelo ensaio de tração. The sample can be any material, such as plastic, steel, or woven fabric, just to name a few. These samples are cut to size, measured, and placed in the testing machine. The testing machine has several parts. Então ela fala que a gente pode usar vários tipos de amostras aqui, né? Steel, que é aço, né? Plastics, que é plástico, e as amostras são produzidas de acordo com uma dimensão especificada, tá? For this test, we will be using 4 main pieces of equipment. Então, 4 partes do equipamento. Essas são as 4 principais partes que vocês têm que lembrar aqui, tá, pessoal? A load frame. Então, ele tem a load frame, um quadro de carga, uma célula de carga que está aqui em cima, tá? Percebe que está até em kilonewtons, né? A load cell, grips, and an Grips, que seriam as garras, e aqui o extensômetro, né? Um extensômetro que vai medir o deslocamento, né, o alongamento da amostra durante esse tracionamento da nossa amostra. extensometer. A load frame houses the motor that will be creating the load that is transmitted to the specimen. Então esse quadro de carga, né, vai gerar essa carga que vai fazer o tensionamento aqui da nossa amostra. Aqui ela vai falar da célula de carga. By moving the crosshead up on the support beams. Today we will be using. Então você vê que quem está subindo é esse travessão vai subir. Em alguns casos, como o nosso setup experimental na Udesc, ele desce ao contrário, mas aqui ele mede, ele sobe e vai aplicando a carga, né, pela célula de carga que está aqui em cima, tudo bem? Using an MTS Criterion C43504 load frame. This frame is capable of transmitting up to 50 kilonewtons. Attached to the frame is the load cell. This is the device that is used to measure the force transmitted to the specimen. Today we will be using an MTS 10 kilonewton load cell. Grips are attached. Então a load cell é a célula de carga, né? É aquilo que vai ser responsável por transmitir a carga e medir, né? E fornecer o valor da carga utilizada no ensaio, tá? Aqui são os grips, que são as garras, né? Onde a gente vai fixar a amostra. Existem diversos tipos, tá? Isso vai depender também de cada amostra. Você pode intercambiar, né? Desrosquear isso aqui, tudo bem? The load cell and the base of the frame. Today we will be using MTS Advantage wedge grips. These are a mechanical wedge grip. They are easy to use and do not require any additional equipment, such as pumps. After the specimen is placed in the grip, an extensometer will be attached. An extensometer is a device. Então percebe, ó, aqui, pessoal, é a amostra e aqui está o extensômetro, né, de clipe, né, a gente pode dizer assim, que ele é mecânico, então ele fica preso à amostra. Então conforme a amostra vai deformando, esse extensômetro também vai sendo deformado, né, ele vai, não deformado a ponto de quebrar, ele vai apenas esticando, né, e vai medindo o alongamento da amostra. Por que a gente usa isso? Porque todo o sistema, né, desde sistema mecânico de garras, o travessão, ele vai estar sujeito a uma deformação elástica e isso pode gerar alguns erros de medida. Então a gente usa o extensômetro, né? E a gente vai medir só essa variação do extensômetro, que vai ser uma medida mais precisa, tudo bem? Device that is used to measure the elongation of the sample. Now, you may be thinking, why can't the load frame be used to measure elongation? And, well, you're right, the crosshead will measure elongation. It will not be as accurate. There are too many other pieces of equipment between the crosshead and the bottom of the load frame to provide a reliable result for the elongation of only the specimen. Therefore, an extensometer placed directly on the specimen is highly recommended and often required by some standards. It is also worth noting
that all of this equipment can be calibrated to the respective ASTM and ISO standards. Então o que ela fala aqui, pessoal, é basicamente o que eu falei para vocês, né? A gente podia medir o deslocamento apenas pelo deslocamento o alongamento do processo, apenas pelo deslocamento do travessão. Mas todo esse sistema grosso aqui, né, que vai estar puxando a amostra, vai ter uma tensão aplicada nesse sistema também, que vai, apesar de não tão alta, ele vai ter uma deformação associada elástica que vai configurar um desvio, né? Então a gente não vai ter precisão na nossa medida. Então é por isso que a gente usa alguns meios externos de medir isso. No caso ela apresenta o extensômetro, né? Que é um método que a gente tem, mas pode ser útil conforme eu vou apresentar na aula, tá? Isso é tudo normatizado, tá? Tem norma para isso. The specimen is placed in the testing area. The Advantage wedge grips help ensure proper alignment and help minimize the preload on the specimen. O Now that the extensômetro. test is set up, we have to set up the software. Aqui ela vai usar um software para configurar os parâmetros do ensaio. É interessante, pessoal, que cada máquina vai ter um software, cada produtor de máquina vai ter seu próprio software, mas em geral as informações são fáceis, né? E sempre manuais ou tutoriais para vocês utilizarem isso quando vocês estiverem numa empresa, tá? Então basicamente você tem o alongamento aqui de acordo com a variação do crosshead, ou a variação do travessão, a carga aplicada, e aqui a variação pelo extensômetro. A gente vai utilizar a variação pelo extensômetro. E aqui tem o tempo de ensaio. Geralmente são essas informações que vão ser fornecidas e a gente vai trabalhar com essas informações na próxima aula, tá? Hoje a gente vai ver o setup do ensaio, aqui como a gente faz o ensaio, ok? Today we will be using MTS Test Suite. We will be using the pre-made template EM Tension Simplified. Each of these boxes represents a command. As we work our way down the procedure, the command gets more and more complex using parallel paths for things like break detection and data acquisition. This test will begin once we click the green play button. The crosshead will begin to move and data collection will begin. Aqui ela está fazendo o ensaio do material plástico, então vocês vão ver que a carga aqui não vai ser tão alta, apesar que aqui tem carga, né? Não está em tensão. Essa região aqui vocês já conhecem, a região elástica, né? Para materiais poliméricos ele vai ter um pico, né? Que o pico vai ser o limite de escoamento, diferente um pouco dos metais, né? E depois dá continuidade. Então aqui, ó, limite de escoamento do polímero, nesse picozinho aqui. Essa parte é toda elástica. Olha a amostra aqui, quebrou, fraturou, né? After the test is complete, we can remove the specimen and the extensometer from the test space and return the load frame to its zero position. Now you know the basics of tensile testing. Thanks for watching. Now you know the basics. Tudo bem, pessoal? Agora vocês sabem o básico do ensaio de tensão. Vamos ver um pouco mais alguns detalhes aqui, tudo bem? Então, a gente viu o ensaio, né? A gente viu como ele é feito, então já dá para dar uma noção melhor da nossa aula. Mas qual o objetivo, né? O ensaio de tração, pessoal, ele é considerado o teste mecânico que apresenta a melhor relação entre informações que ele nos fornece pelo custo e complexidade do ensaio. Então não é um ensaio muito complexo, a gente consegue informações muito interessantes a um custo relativamente baixo. Claro que para a dureza é muito mais baixo, mas para a dureza a gente não consegue tantas propriedades mecânicas que nem aqui. Então, por causa disso, né, esse é um ensaio amplamente utilizado na indústria, tá? Porque ele vai nos fornecer dados quantitativos mecânicos, né, de vários materiais, né? Então, muitas propriedades de engenharia a gente obtém por um simples ensaio de tração. No vídeo ela falou alguns, né? Eu posso citar outros aqui, como por exemplo, o módulo de elasticidade na parte elástica, o limite de escoamento, né, que é quando começa a ocorrer a parte plástica, quando começa a ocorrer encruamento, né? O limite de resistência à tração, que é a máxima tensão obtida durante o ensaio, dutilidade, é o quanto que a gente consegue alongar esse corpo de prova, deformação, a fratura, né? Quanto que esse material suportou de deformação até a fratura, módulo de resiliência, né? Que está relacionado com a energia absorvida durante essa deformação elástica, né? Ou seja, assim que a gente retira a carga, essa energia retorna, e módulo de tenacidade, que está relacionado com a quantidade de energia que esse material consegue absorver até a deformação plástica. Por exemplo, um material bem tenaz, se a gente tacar ele no chão, por exemplo, uma lata de metal, ela não vai quebrar, ela vai amassar, ela vai absorver
essa energia na forma de deformação plástica. Já uma xícara, ela vai absorver essa energia e vai se fraturar. Então, tem um baixo modo de tenacidade, enquanto a lata é um alto modo de tenacidade. Tudo bem? Então, pessoal, a gente utiliza esse teste para obter essas várias propriedades aqui. Tudo bem? E apesar das condições de serviço ser bem distintas de uma condição de tração uniaxial, né? Geralmente não vai ser, vocês vão ver em mecânica dos sólidos os diversos tipos de aplicação de cargas que a gente pode ver, desde torção, torque, momento torsor, enfim, né, compressão. Aqui já é um ponto de partida para a gente caracterizar e especificar o material para uma determinada aplicação, né? Seja de construção mecânica, seja qualquer outra área de engenharia aqui, tá? Então, ele é um teste que o objetivo dele é muito útil, né, para a gente especificar os materiais, fazer o controle das matérias-primas, por exemplo, que chega na nossa empresa ou no nosso laboratório, enfim, e fazer também controle de processo, ver se o processo está de acordo, né? Porque o processamento, se vocês lembrarem do tetraedro dos materiais, ele modifica a estrutura e modifica as propriedades. E a gente consegue medir a propriedade aqui pelo ensaio de tração. Tá? Então, é útil para isso, para controle de matéria-prima, é útil para comparação entre materiais, é útil se você é da área de desenvolvimento, né, de pesquisa, para desenvolver novas ligas, ou no controle de qualidade do processo, sob determinadas circunstâncias que você estiver trabalhando. Um exemplo bem simples, por exemplo, num dimensionamento de cabos para construção civil, né? O cabo de aço ele tem que cumprir especificações, né, que são requisitadas, especificações de esforços mecânicos, tá? Em funções das cargas que são aplicadas. Então a gente pode fazer um cabo muito grosso ou muito fino, né? Além do tamanho ideal, certo? Isso a gente chamaria de superdimensionamento ou subdimensionamento, né? Isso pode trazer consequências negativas. O superdimensionamento ele vai dar conta do serviço, né? O prédio não vai cair, a casa não vai cair, né? Mas a gente vai estar gerando um desperdício de material. Então a gente está gastando mais dinheiro do que deveria, né? Então a gente está perdendo lucro aqui, né? Então a gente está tendo um baixo desempenho, né? O subdimensionamento, ou seja, a gente faz um cabo mais fino, a gente vai estar salvando dinheiro, mas à primeira vista, né? Porque provavelmente esse cabo vai falhar e vai gerar prejuízos muito graves, tanto sociais quanto financeiros irreparáveis, né? Então a gente tem que ter um controle aqui, e para isso a gente controla essas propriedades usando um simples ensaio de tração. A gente consegue obter várias informações. Outras propriedades que a gente pode obter, pessoal, por exemplo, coeficiente de encroamento, coeficiente de resistência, extricção, alongamento, né? Esses mais eu vou deixar para vocês olharem com mais detalhes na parte teórica, tudo bem? Então o nosso objetivo principal, né, de certa forma, quando a gente faz o ensaio de tração, é obter a curva tensão-deformação e determinar por meio essas várias propriedades que eu listei aqui, ok? Tá, então eu entendi para que serve o que é o ensaio de tração. Isso a gente já viu no vídeo, né? E tem até esse gifzinho do ensaio acontecendo, né? Percebe que ocorre uma região de empescoçamento aqui no final do ensaio, onde a fratura geralmente vai acontecer bem aqui, né? Nesse caso, fraturou, né? A 45 graus aqui deve ser um material cúbico de face centrada, como o alumínio, por exemplo. Então o ensaio de tração, ele consiste basicamente em se tracionar um corpo de prova de seção retangular ou circular até a sua ruptura. Posso fazer também o ensaio de tração até uma determinada deformação especificada, né? Não necessariamente você precisa ir até a fratura, mas em geral a gente vai até a fratura. Então, esse ensaio vai fornecer para a gente informações de força, né, de carga e de utilidade ou alongamento com base na aplicação de tensões de tração uniaxial. Só está sendo aplicada uma tração para baixo e para cima, né? Puxando, né? Não tem torções ou compressões aqui, tudo bem? Vai ter cisalhamento dentro da amostra, mas a gente não está aplicando isso nas garras, tá? E como eu disse, essas informações de carga e de utilidade que a gente vai converter e vai gerar outras propriedades, ela é muito importante para projetos de fabricação de componentes, tá? Basicamente, no ensaio de tração, a gente vai ter um corpo de prova que é normatizado, é padronizado por norma, tá? E a principal norma que a gente vai usar vai ser a STM E8M, né?
essa aqui, 21. Tem a brasileira também, a NBR ISO, né, 6892 atualizada de 2018. Mas vamos dar uma olhada nos corpos de prova, né, que apresenta essas normas. Tem vários tipos, várias dimensões especificadas. Então a primeira aqui, mais simples, a de base quadrada, né, de base retangular, vamos dizer corretamente, né, tem uma espessura T, tem uma área C vezes T aqui, e o comprimento que nos interessa aqui, pessoal, é esse G, né, que a gente chama de gauge length, é o comprimento dessa região útil aqui, né, que pode ser de 200 milímetros, pode ser 50, pode ser 25. É claro, se a gente faz de 200, modifica as outras unidades aqui embaixo, né. Então aqui é um exemplo, né, de uma amostra que a gente tem especificado, tá? Então, a gente não pode simplesmente fazer um ensaio e usar as medidas que a gente quer aqui, tá? A gente tem que usar as medidas que são especificadas por norma, né? Então, geralmente a gente vai lá, leva para o nosso mecânico que vai fazer a usinagem, né? Leva um croquis, né? Um desenho técnico apresentando qual corpo de prova a gente quer que ele usine do nosso material, tá? Então, ele pode ser usinado de uma amostra ou um produto, ou a gente pode diretamente fazer esse produto de forma forjada ou fundida, se o caso aqui for analisar o material em si, né? A gente não quer analisar o material naquela condição produzida, né? Então a gente pode fazer um forjamento ou uma fundição e já preparar a amostra final no formato aqui, tá? Mas geralmente a gente vai fazer a usinagem desse nosso corpo de prova, né? Para poder fazer o ensaio de tração. Essas unidades aqui vocês podem perceber, pessoal, que elas geralmente são dadas em milímetros, tá? Então a gente vai usar muito milímetro no ensaio de tração. Pode ser em polegadas aqui, são casos dos Estados Unidos que eles gostam de usar essas unidades, mas é descrito em milímetros, tudo bem? E o destaque aqui, pessoal, é para a seção útil, que nem eu falei. Então a seção útil corresponde a essa seção de comprimento regular aqui, né? De comprimento G, 200 mm, 50 ou 25, e de área T vezes C, né? E o T está aqui, que é thickness, né? Que é a espessura, e o C é a largura, né, da seção do grip aqui, né. No caso o C não, né, pessoal, que ele tá pegando o C todo aqui, né. A área que a gente quer é essa aqui de baixo, é menorzinha, a área da seção, tudo bem? E tem que ver aqui, não sei onde, tem que fazer alguma conta para chegar nesse valor aqui, tem que tirar o C menos o raio, provavelmente a gente chega. Tudo bem, pessoal? O corpo de prova que a gente tem aqui é uma amostra de ensaio de tração carregada com pino, com comprimento de medição de 50 milímetros. O que é 50 milímetros aqui, né? É o G, o nosso gauge length aqui, né? Que é 50 milímetros, mais ou menos 0,1 aqui, que é a tolerância, né? Tudo bem? Então percebe que tem duas seções passantes aqui, né? 2 furos passantes para fixação, né? Esse raio, pessoal, tem um raio sempre aqui, né? Porque separa a seção útil da seção que a gente vai fazer a fixação do corpo de prova. Esse raio tem que ser o mais suave possível, né? Caso ele seja muito agudo, ele vai começar a concentrar a tensão e pode ser que durante o ensaio a trinca do clay nessa região, que não é o que a gente quer. A gente quer que a deformação durante o ensaio fique toda concentrada nessa região útil aqui, né? E que a trinca no clay aqui e que a fratura ocorra nessa região. A gente também tem corpos de prova cilíndrico, né? Como a gente pode ver aqui, né? Então a gente tem o G também aqui, pode ser 50, 36, 24, 16, 10, né? Existe uma relação aqui entre o G e o diâmetro da amostra, tá? Mas enfim, aqui é para 12,5 milímetros de diâmetro. Se a gente for olhar diâmetro para 12,5 é esse aqui, então o comprimento vai ser de 50 milímetros, né? Então, novamente, o raio tem que ser suave. A amostra pode ser no formato de parafuso aqui, né? De rosca para a gente prender na amostra, ou pode ser fixada apenas por fixação mecânica de contato. A gente pode até fazer ensaio de tubos, por exemplo, né? Então aqui corpos de prova tubulares, de acordo com a NBR aqui, tá? Aqui eu tirei do livro da Mauri, esqueci de colocar a referência, e aqui da STM, tá, pessoal? Então tem também algumas restrições. Essa região do gauge length aqui tem que ser 5 vezes o diâmetro do tubo que a gente está usando aqui, que é esse desenho aqui, né? E aqui é um tubo, né? Percebe pelo corte aqui nessa região central que ele é um tubo passante, né? Então aqui ele é oco aqui dentro, né? E algumas dimensões que a gente pode usar. Eu não quero que vocês decorem essas dimensões, tá, pessoal? Eu só quero que vocês tenham noção que existem especificações, né? Que não é basicamente chegar lá e colocar qualquer material no ensaio de tração e depois você querer comparar, falar que aquele aço é mais resistente que o aço feito no ensaio padrão, tá?
Mas aqui é bom, interessante, caso vocês precisem algum dia fazer, vocês consultem a norma e vejam exatamente qual corpo de prova é mais adequado para vocês. Para esse caso de tubos aqui, o tubo pode ser feito basicamente tirar um segmento de tubo, corta o tubo e coloca lá, ou se for um tubo grande, né, um tubo mais de metro, né, a gente pode tirar tiras, né, transversais ou longitudinais desse tubo, ou os dois, né, e analisar. Às vezes pode ter uma influência, uma certa anisotropia aí de processamento, até por causa do dobramento que se faz e da soldagem, e analisar tanto o segmento longitudinal quanto o transversal. Outros exemplos aqui com unidade dos ensaios dos corpos de prova, tá? Então tem outros exemplos aqui de amostra de ensaios de tração, tá? Novamente. E é interessante que a gente viu que o corpo de prova ele pode ser quadrado, pode ser retangular, pode ser sextavado, circular, tem vários formatos, tá? Anelar, tubo, né? Ele apenas tem que respeitar uma condição, a condição de corpo de prova proporcional, que é essa aqui. Que o comprimento L0, que é o G, ele tem que ser igual a K, né? Aqui seria o G que a gente viu, é o comprimento inicial que vocês usam na parte teórica, tá? Tem que ser igual a K, que é o coeficiente de proporcionalidade, e aqui é a área. Então, deve haver uma relação, uma constante que relaciona a área do corpo de prova pelo comprimento, né, inicial. Tudo bem? Esse valor geralmente é de 5,65, tá? Então, geralmente a norma vai seguir de forma a adequar isso, tudo bem? Então, para corpos de prova de seção circular, por exemplo, a relação entre o diâmetro D0 e o comprimento original é de 5 vezes. Então, o comprimento é 5 vezes maior que esse diâmetro, tá? Se a gente for calcular a área e tudo mais. E a norma indica que não pode ter esse comprimento não pode ser inferior a 20 milímetros. Então, em alguns casos, pessoal, existem algumas exceções que o diâmetro é muito pequeno, então a área é muito pequena, né? E a gente não pode reduzir esse comprimento. Aí sim se aceita, né, que a condição de corpo de prova proporcional, ele não precisa ser aplicado. A gente pode ter um corpo de prova não proporcional, a gente pode usar um K maior de cerca de 11,3, mas isso tem que ser especificado no ensaio feito, né? Para as pessoas que estão vendo o ensaio saberem que esse corpo de prova ele está seguindo uma relação de não proporcionalidade, tá? É claro que existem outras diversas regras das normas, tá? Então relações entre comprimentos que não vale a pena abordar aqui, fica como curiosidade para vocês quando vocês estiverem em algum momento olhando mais a fundo essas normas específicas, tá? A gente chega aqui então com o nosso corpinho de prova que vocês já viram aqui, um corpo de prova cilíndrico, essas imagens do Callister, né? O que nos interessa então é esse comprimento da região útil, que é o L0, que aqui atrás eu descrevi como Lzão 0, mas é a mesma coisa aqui, ou pode ser o G lá da norma, tá? Então o ensaio de tração, ele vai informar pra gente sobre a deformação que o material vai sofrer a uma certa carga quando puxado a uma taxa constante. Isso é muito importante. O ensaio, pessoal, se dá a uma taxa constante, tá? Então a amostra, nossa amostrinha aqui, percebe que aqui ela tem até um rosqueamento para prender nas garras, né? Ela vai ser presa nas garras e vai ter uma deformação constante aqui. A célula de carga, esse travessão nesse caso aqui vai descer, muito parecido com o setup que a gente tem aqui na Udesc, tudo bem? E a gente vai medir a carga aplicada, né? Esse corpo de prova vai ser puxado provavelmente até a fratura, a uma taxa constante, tá? E aí, essa força vai ser graficada, vai aparecer um gráfico lá, que a gente vai ter essa força, que nem a gente viu no vídeo, e junto com o alongamento, né? Então, o alongamento no eixo X e a carga no eixo Y, né? Essa carga é medida por quem? Por esse tensômetro aqui, que tá colocado na amostra, bem na região útil, né? Percebe, né? Que é parecido com aquele tensômetro que a gente viu no vídeo, tudo bem? Esse ensaio pode ser feito a temperatura ambiente, pode ser feito em altas temperaturas. Quando a gente for abordar altas temperaturas, vai ser na aula 3, tá? Que eu vou falar um pouco sobre o ensaio de tração em altas temperaturas. Percebe bem que o corpo de prova, né, que a gente já viu bastante, ele tem essa configuração de osso de cachorro, né, que a gente chama de dog bone, né? E ele foi escolhido de propósito, pessoal, para que a deformação fique confinada nessa região útil, tá? Então, a deformação vai ficar confinada aqui,
né, nessa região de seção transversal constante, nessa seção transversal uniforme ao longo desse comprimento, né? Depois começa a variar a seção. Tá? Então aqui é maior justamente para a gente poder prender e garantir que a deformação vai ficar restrita aqui. Tá? Isso acaba também diminuindo a probabilidade de que ocorra a fratura fora dessa região. Tudo bem? Por exemplo, na própria garra, né? A gente não quer isso. Se isso acontecer, a gente tem que descartar o ensaio, algum mau alinhamento ocorreu. Tá? Então a nossa ideia é que a deformação fique restrita à região útil mais estreita do corpo de prova, tá? Quanto tempo demora o ensaio de extração? Então ele pode ser muito rápido, que nem a gente viu no vídeo, ou ele pode demorar alguns minutos, tá? Ou ele pode demorar muito tempo, pode demorar horas se a gente colocar uma taxa de deformação muito lenta, né? Geralmente a taxa que a gente usa é 10 a menos 3 a 10 a menos 4 segundos a menos 1, né? Então é 0,0001, né? Segundos a menos 1, né? Porque a gente está medindo a deformação que é dimensional pelo tempo que é segundo, né? Então fica segundo a menos 1. Mas geralmente ele leva alguns minutos para acontecer, tá? E a gente vai ver na próxima aula, né, que existe o ensaio de compressão, que basicamente é o contrário do ensaio de tração. Em vez de a gente tracionar, em vez de a gente puxar o corpo de prova, a gente vai comprimir, a gente vai aplicar uma compressão, a gente vai tentar aproximar essas travessões, né? Então vai ser um comportamento diferente, que é quando a gente vai usar para materiais frágeis. Geralmente os materiais frágeis, eles quebram muito rapidamente durante a tração, tá? Então como cerâmicas, né? Eles têm uma certa sensibilidade à formação de trincas, elas se propagam muito rápido, tem uma baixa região plástica para ser desenvolvida aqui. Ao contrário da dureza, pessoal, então percebe que aqui a gente vai fraturar o nosso material, a gente está trabalhando com ensaio destrutivo. Esse corpo de prova não vai poder ser reutilizado depois, né? O ensaio de dureza a gente aplicava só indentaçõezinhas, né? E podia até reutilizar o material. Nesse caso a gente vai ter essa deformação e essa fratura vai modificar toda a estrutura do material. A gente não pode utilizá-lo novamente. Ao longo do curso a gente vai ver outros diversos ensaios que a gente considera como destrutivos. Então olha só, o que a gente obtém do ensaio de tração? A gente obtém a força versus alongamento, né? Inicialmente o regime elástico e depois o plástico, tudo bem? Só que isso não é interessante, vamos pensar um pouco aqui pra gente. Vamos pensar que a gente tem o mesmo material aqui, só que com diâmetros distintos, né? Um corpo de prova com diâmetros distintos, um de A e outro de 2A, né? Se a gente quiser fazer o mesmo alongamento desses materiais, né? Ou seja, andar com essa curva o mesmo tanto até aqui, a gente vai precisar do dobro de carga para produzir o alongamento nessa amostra de diâmetro maior, né? Então isso não faz muito sentido de forma comparativa, né? Então a gente tem que padronizar o corpo de prova, que é o que a gente já viu, né? Então a geometria do corpo de prova, né? Tanto ela influencia na carga e no alongamento que vai ser lido no gráfico, tá? Então essa carga e esse alongamento eles são dependentes da geometria do corpo de prova, né? Da mesma forma aqui, pessoal, se a gente aplicasse a mesma carga nesses dois materiais, o que aconteceria, né? Se aplicasse uma carga aqui, né? O A ele ia se alongar muito mais que esse 2A, né? Então aí a gente começa a usar um conceito que a gente vai chamar de tensão de engenharia e deformação de engenharia. Para quê? Para minimizar esses efeitos de fatores geométricos. Então vocês podem testar, fazer as continhas aqui e observar que isso acontece realmente, tá? Então a gente vai normalizar os corpos de prova de forma que a gente possa trabalhar com tensão e deformação e a gente consiga comparar corpos de prova distintos, né? Corpos de prova de seção quadrada, corpos de prova de seção circular, né? Então a gente faz essa padronização da tensão, da força pela área e da deformação de engenharia, tudo bem? E assim a gente consegue obter gráficos que apresentem, que analisem materiais iguais, só que corpos de provas diferentes, ele vai gerar curvas parecidas, né? E não curvas muito distorcidas aqui, ok? Então a gente não vai usar carga, né, por alongamento. Isso vai ser o que vai fornecer a máquina para a gente, mas a gente vai trabalhar com tensão, deformação, né? Então, a tensão, vocês já viram na parte teórica, é definida como força sobre a área, aqui a área inicial, porque é tensão de engenharia, e a deformação seria o ΔL aqui, né, ou
essa deflexão sobre L0. Então, o ΔL sobre L0, tudo bem? Comprimento inicial. E a gente vai ter um gráfico assim, tensão por deformação, tensão dada em Pascal, tá, pessoal? E a deformação, como aqui é milímetro por milímetro, fica adimensional, tudo bem? Aqui a gente usa A0 novamente porque é a curva de engenharia, não a curva real, ok? É interessante aqui, pessoal, só se atentar que a gente usa no Brasil o Sistema Internacional de Unidades, que considera força em Newton e tensão em Pascal, tudo bem? É interessante que um grande número de máquinas aí, vocês vão encontrar, vai dar as unidades em quilograma-força, né? Então, a gente tem que converter de quilograma-forças para Newton, né? Ou alguns casos em libra-força, se for da literatura inglesa, talvez ache isso, tá? Então, tem que fazer essa conversão aqui. Ou a tensão pode ser dada em libra-força por polegada quadrada, né? Ou quilograma-força por centímetro quadrado. Aqui a gente vai trabalhar com Newton, que é a nossa força, por metro quadrado. No caso, como o nosso corpo de prova ele já está em milímetros, a gente vai trabalhar com milímetros. Isso facilita muito para a gente, porque Newton por metro quadrado é Pascal. Mas a dimensão da nossa tensão é em megapascal, ou seja, né, a gente pode até ver aqui, 10 a sexta Pascal. Então a gente já usa o milímetro aqui, que ele faz a conversão de metro para milímetro quadrado, vai dar 10 a menos 6, passa para cima, já dá 10 a sexta, a gente transforma em mega, tá? Então a gente vai usar Newton por milímetro quadrado, que já vai dar pra gente megapascal. 1 megapascal corresponde a 10 a sexta Pascal. Tudo bem? Então é importante você saber essa noção dessas conversões aqui, principalmente para os exercícios, tá? Que a gente vai utilizar nessa disciplina. Então, o que a gente obtém do ensaio de tração novamente? Olha só o ensaio, né? A gente aplica aqui a nossa tensãozinha, olha o GIF, né? Corpinho normalzinho, igual esses dois aqui. Aplica a tensão, região elástica, região plástica, fratura, né? E aqui a gente observa a fratura, né? Antes da fratura a gente tem a região elástica e a região plástica. E a gente vai observar isso mais na parte teórica aqui. Eu quero só comentar um pouco sobre fratura e a gente finaliza essa primeira parte da nossa aula. Então, olha só. A fratura, ela corresponde à separação ou a fragmentação de um corpo sólido em duas ou mais partes sob a ação de uma tensão. Aqui na fratura do ensaio de tração vai ser duas partes, tá? A gente pode considerar duas partes aqui. A primeira vai ser a nucleação de uma trinca na superfície e a segunda vai ser o crescimento dessa trinca ou coalescimento de poros internos que facilitam a propagação dessa trinca, tá? Materiais frágeis vão apresentar a fratura frágil, onde a nucleação da trinca acontece e ela já se propaga e quebra, é muito rápido. A gente tem muito pouca deformação macroscópica, né? Mesmo microdeformação tem pouca. Então, tipos típicos são cerâmicas, por exemplo, ferro fundidos. E os dúcteis, como aço, alumínio, eles apresentam uma acentuada deformação plástica. Tudo bem? Né? Uma apreciável, né? Então, olha só. Aqui em A, a gente tem uma fratura frágil. A fratura ocorre bem perpendicular à direção máxima de aplicação de tensão, né? Pá! Ela quebra aqui, a trinca nucleou e ela vai embora, né? Já aqui em B e C, percebe só, ela acontece a 45 graus, né? Que é a direção onde ocorre a maior tensão de cisalhamento, né? Então, materiais que apresentam muitos planos de escorregamento, de discordâncias, que é como se ocorre a deformação plástica, né? Por meio desse movimento das discordâncias, que são defeitos lineares cristalográficos, né? Em determinados planos da estrutura, essas discordâncias andam com mais facilidade, né? Quando se aplica a tensão aqui, a tensão resolvida de cisalhamento vai ser máxima a 45 graus. Então, o material que tem estrutura CFC, como por exemplo alumínio, cúbica de face centrada, geralmente vai quebrar assim. Mas tem alguns casos, né? Aqui é um CFC que apresentou pouca deformação lateral, então pode ser um CFC que está endurecido, frágil, e aqui um que teve mais deformação plástica, né? Mas também foi a 45. E por último a gente tem um aço, provavelmente aqui, CCC, cúbica de corpo centrado, que não tem tanto sistema de escorregamento, então mesmo a tensão máxima sendo a 45 graus, ele não consegue rearranjar essas discordâncias para que ocorra a fratura nessa direção, né? Ele acaba fraturando esse formato com bastante deformação também, no formato taça-cone, né, que a gente chama, né? Então forma aqui não dá para ver, mas uma fica para cima e a outra fica um buraco, né? Então uma fica côncava e a outra convexa.
Aqui alguns exemplos, tá? Um aço aqui, olha só a estricção aqui. Esse aqui começa no empescoçamento, logo após atingir o limite de resistência à tração. E aí vai gerar essa estrutura de taça-cone aqui, tá? De um aço baixo carbono. Mas aqui a gente tem um aço também que falha de forma frágil, porque provavelmente ele foi endurecido, né? Esse caso aqui, tá, pessoal? Já esse caso aqui, percebe que quebrou a 45 graus, né? E tem até bastante deformação plástica, né? É uma liga de alumínio que tem estrutura cúbica de face centrada. Se a gente for ver aqui, nesse último slide dessa primeira parte, que já estamos aí 40 minutos de aula, né? Até bastante tempo. A gente observa diversos corpos de prova, nem sempre ele fratura no meio, que nem aqui, às vezes fratura mais em cima, aqui muito em cima, né? Então tem que tomar cuidado, às vezes não estava bem alinhado, né? Então tem latão, que é bem dútil, ó, percebe que teve deformação plástica. Ó, esse aqui que foi bem sem deformação plástica, é um aço que foi laminado, cold roller, né? CR é a abreviação de cold roller, laminado a frio. Então ele é bem duro, então ele quebrou de forma frágil, né? Olha, esse aqui tem bastante taça-cone aqui, é um aço provavelmente, que foi até temperado, né? Enfim, um aço 4130, latão, tem diversas ligas de alumínio, né? Então, ó, percebe que está 45 graus aqui. Enfim, isso eu queria passar para vocês nessa primeira aula. Na segunda parte da aula a gente vai ver mais o equipamento do ensaio de tração e os steps, né? Os passos de um ensaio de tração. E vamos ver mais alguns vídeos que demonstram o processo do ensaio de tração, beleza? Então vamos lá, pessoal. Tomem uma água e vamos lá.